Muito bem, estamos de volta aqui pela sua Lavra CE TV Web. Hoje o bate-papo da semana é com o ator, diretor, jogador de futebol. Não joga futebol, de jeito nenhum. Mas está aqui, Aury Porto. Boa noite, Aury. Prazer estar lhe recebendo aqui na Lavra CE TV, no Bora Conversar. O programa é de entretenimento, de notícias e de bate-papo. Por isso que é Bora Conversar. Bora conversar. Prazer em tê-lo aqui na Lavra CE TV, nos nossos Prazer programas. é todo meu. Nesse prédio onde eu estudei. Você estudou aqui no Pequeno Príncipe? Aqui no Pequeno Príncipe. Eu estudei na cidade de Lavras da Mangabeira um semestre. Nesse lugar. Isso. Foi o mesmo semestre. Nesse período teve a morte do Padre Cícero. Eu lembro disso. De manhã cedinho, fiquei sabendo, passamos uma semana sem aula. E não era um período que eu detestava ir para a escola. Foi uma maravilha essa semana. Que a gente só ficava brincando, indo à igreja todo o tempo. Que Você tinha o quê? Da autorização, eu estava com... 6, 7 anos? Não, era 7. 7 anos. 7 anos. E 7 já. E aí a gente tinha uma coisa, teve autorização para o enterro do Padre Cícero, do Padre Cícero não, do Padre Alzir. Sim. Eu acabei de vir do Juazeiro, estou falando do Padre Cícero, É. confundindo os padres. Mas o enterro do Padre Alzir... Eu já estava Foi na achando igreja. estranho. Você falando do Padre Cícero? O enterro do Padre Alzir Tá. foi dentro da igreja. E para ter esse enterro na igreja, teve uma autorização. E isso durou alguns dias. Então, teve a morte, velório, foi longo até chegar a autorização. Depois fizeram a cova lá dentro. E depois veio todos os colégios da procissão no dia do enterro, no cortejo, né, pelas ruas. Então, isso tomou uma semana. E a gente ficava brincando muito, indo à igreja para ver à noite. Era Curiar. Uma brincadeira das crianças. Uma parte era curiar o que estava acontecendo lá. E eu estava estudando no segundo semestre, não tinha uniforme, eu não participei do cortejo. Eu vi o cortejo, ficava correndo pela rua, encontrando lugares para ver o cortejo do Padre Alzir. Pois é, o Aury é ator. Aury, chegar de 7 anos, um menino que não estava muito afim de aula, e chegar a ser ator, isso demandou até quanto tempo? Foi um tempão, foi um período bem curto, porque eu gostava muito de ir para a escola e eu era um aluno muito dedicado. Esse período de não gostar de ir para a escola foi curto, porque eu não queria ficar longe da minha mãe. Mamãe morava no Cantinho, né, a 12 quilômetros daqui. Sítio eu Cantinho. Tinha que ficar aqui, lá no Sítio Cantinho. Então eu passava os dias da semana aqui. Eu estava estudando em Fortaleza, vim para cá. Mas aí, o período disso aí, eu comecei eu me interessava, nessa época eu me interessava por igreja e assim, pelas missas, mas eu nunca prestava atenção, depois eu fui entender isso, eu nunca prestava atenção em sermão. Eu gostava dos momentos mais ritualísticos. Quando eu gostava das batinas, gostava do carrilhão, dos sinos tocando. O momento da hóstia era especial. Adorar. Eu ficava super concentrado, porque as pessoas iam pegar a hóstia, os cantos, as pinturas, o teto. Sermão de padre, não lembro de nenhum. E eu fui muito. Eu morei um tempo com meu avô, e que me obrigava a ir. Todo domingo, 7 horas da manhã, tinha missa. Mas eu só lembro desses momentos. E isso era o meu interesse pelo teatro, pela mise-en-scène, pelos figurinos, pelo espaço. Então, eu tinha uma paixão. Depois que eu comecei a assistir TV e me interessou por essa coisa de ator, depois eu assisti a primeira peça de teatro aos 9 anos, em Aracoiaba. E depois, só depois que eu estava perto de acabar a faculdade, eu entrei numa escola de teatro. E fiz tudo escondido dos meus pais. Mas isso já foi em Fortaleza? Foi em Fortaleza. Aí eu fiz a escola, o curso de arte dramática dentro da Universidade Federal do Ceará. Mas como eu fazia duas faculdades, uma na US e outra UFC... Quais eram os cursos? Uma de manhã eu fazia administração de empresas de manhã, psicologia de tarde e estudava teatro de noite. Então eu fazia 2 faculdades, ninguém entendia, todo mundo entendia que eu saía às 7 da manhã e voltava às 11 da noite, eu estava estudando. Mas não sabia do curso. Mas não sabia dessa parte do teatro, porque isso eu não queria contar.
E aí, quando terminou o curso, que teve uma apresentação de uma peça, aí eu contei para o meu pai, para minha mãe, e foi todo mundo assistir. E foi uma coisa assim que eles achavam que era uma brincadeira. Eu estou nessa brincadeira até hoje, já faz 35 anos que eu estou brincando disso. Mas eles também nunca disseram não. Meu pai era um homem muito inteligente, muito sensível. Ele entendia que as pessoas... E ele fez da vida dele o que ele quis. Ele não ficou se submetendo às ordenações das pessoas de fora, né? É isso que é melhor para você e tal. Então ele entendia que eu era assim porque eu sou filho dele. Só para a gente contextualizar, nome da sua mãe e nome do seu pai? Mamãe chama-se Gessé. O nome oficial dela é Maria Gessé, mas ela é Gessé. Todo mundo conhece por Gessé. E meu pai é João Correia. Sempre moraram lá no sítio? Eu e minha irmã nascemos lá, as outras duas irmãs mais velhas nasceram numa outra fazenda que era do meu avô, em Senador Pompeu. Meu avô é Luiz Gregório, Luiz Alves de Araújo Filho, é o nome dele oficial, mas é Lulu Gregório, irmão de Vicente, seu Vicente Gregório, casado com a Aide. Aí essa é a família da minha mãe, uma parte da família da minha mãe. O meu pai, a família dele é de Aurora. Toda de Correia. Aurora. Aliás, a proximidade das comunidades ali com a Aurora tem essa relação, né? A Aurora foi distrito de Lavras, Lavras, né? A exemplo de Vaz Alegre, Vaz Alegre acho que... e Palmeirim. Cedro e Palmeirim. Palmeirim. Bom, eu estou conversando com o Auri Porto, ele é ator. Auri não está aqui passando férias. Ou tá? Não, estou trabalhando. Tá trabalhando. Eu gosto de sair para os lugares para trabalhar. Está trabalhando. Ele está fazendo uma oficina com jovens, com garotos, garotas, falando sobre essa arte, né, da cênica, e, enfim. Como é que surgiu essa ideia e como é que está o curso ainda? A ideia surgiu do fim, vou contar do fim. A gente tem um projeto, né? Assim, a cidade tem um projeto, que é transformar o prédio da antiga cadeia pública e casa de câmara da cidade de Lavras da Mangabeira num centro cultural. O prédio é tombado pelo município e está parado, meio caindo, precisa ser reformado e transformado num centro cultural. Isso é um projeto público da Prefeitura, da Secretaria da Cultura, e é também da Academia Lavrense de Letras. Eu faço parte da academia. Como a gente está nesse empenho de transformar isso, eu entendi que a cidade precisa se envolver e precisa saber disso. A minha arte é do teatro. Então, eu vim dar os cursos, dei aulas de teatro durante 3 semanas, preparando, conversando, conhecendo as pessoas, o talento delas, fazendo jogos, improvisando, histórias, referências à relação de pessoas da cidade com a cadeia. E aí fomos construindo cenas e a gente vai fazer uma intervenção artística no prédio da cadeia. Não é uma peça de teatro, assim que tem um começo, meio e fim, um desenvolvimento. São cenas, uma separada da outra, mas elas todas se conectam através do prédio da cadeia. Tudo intervenção. Então, a gente vai encenar coisas dentro do prédio, como ele está, com algumas interferências, um tipo de iluminação, objeto, as cenas que vão ser criadas. O público vai assistir, e aí, assim como as pessoas que estão fazendo, que são todas da cidade, todos jovens bem jovens, jovens não tão jovens, tem gente de 14 até 40 anos, tem gente no elenco. Figurante também. Assim como eles, todo mundo tem cena, não tem ninguém de figuração. Todo mundo faz cena, tem personagem, tem situação que as pessoas conduzem. Como é que o público vai poder acompanhar? Isso, muito boa pergunta. Então, o público, vão ser seis apresentações. 6 vezes a gente vai abrir para o público, né? Abre a cadeia, as pessoas entram. São 20 pessoas por apresentação, por sessão, né? E o público vai acompanhando, andando. Ele vai se deslocando dentro do prédio da cadeia e vendo as cenas que a gente preparou. No final, ele vai de uma para outra, passa de uma cena para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. No final, ele está de volta para a rua, passando por toda a edificação.
Então, é um jeito de envolver as pessoas, quem está fazendo a cena e quem vai assistir vai conhecer a cadeia, um tipo de edificação pública que ninguém quer conhecer, quando ela está funcionando. Na cidade tem igreja, cemitério, hospital, escola, tudo isso é público. Praça, cadeia também é uma edificação pública, mas é antiga. A que menos as pessoas querem conhecer, porque não é interessante estar lá. Então pouca gente conhece. Ela é bem antiga, ela tem mais de 200 anos. E as pessoas, então, como não conhecem, elas vão conhecer e ver as possibilidades desse prédio se transformar num centro cultural. Como que ela pode ser um centro cultural? Com o que eu e os atores da cidade vamos fazer, você vai poder entender o que é isso. Aí a gente vai documentar isso, depois a gente vai precisar de recursos para transformar isso num documentário que a gente vai conhecer. Quem não for lá, porque não vai... É um percentual muito pequeno da cidade que vai poder assistir. São 6 apresentações, cada apresentação 20 pessoas. Então são 120 pessoas da cidade que vão poder ver ao vivo, né, presencialmente. Mas depois elas podem assistir coisas, porque a gente vai gravar tudo. Mas o que interessa mesmo é que as pessoas, o grande objetivo desse projeto é que as pessoas se envolvam com esse processo que está em curso há alguns anos, a tentativa de transformar esse prédio num centro cultural. Se envolvam com isso, tenham interesse e cobrem que isso aconteça. E vejam um jeito disso acontecer. É muito importante. A cidade não tem um centro cultural. Auri, você conhece a história? Já deu para pegar um pouco da história daquela cadeia? Já. Cristina é expert nisso, né? Mas eu acho que a melhor pessoa para contar a história é ela. Inclusive, ela vai estar no documentário contando coisas assim. Nas cenas que a gente vai captar e fazer depois do documentário, ela vai falar disso, né? Ela era uma casa de cadeia e casa de câmara. Então, o que a gente conhece hoje por vereadores trabalhavam ali dentro daquele prédio. Depois se transformou num fórum. Depois teve a delegacia. Aí depois uma parte do prédio do lado foi incorporado à cadeia para a delegacia ficar do lado. Uma parte que está pintada um pouco de verde, que a outra parte tinha os presos. Aí agora o que tem lá tem o arquivo, tem móveis, objetos do poder público que estão lá em cima, porque coisas que quebram e que ainda tem um tombo, né, que pertencem ao público, né, ao poder público, estão lá em cima ainda. Tem uma parte de cima que ela está toda ocupada por isso. E embaixo tem uma sala de arquivo. As outras tinha muita coisa que não precisava ser guardada. Então quando eu cheguei já tinha começado esse processo de limpeza dessa parte de baixo. E ainda estamos trabalhando nisso. Para o público entrar, hoje a gente começa os ensaios lá. Então é uma semana inteira que a gente vai viver dentro dessa cadeia. Deixa eu perguntar aqui. Dentro da cadeia serão feitos vários... como é que a gente chama? Essas cenas... Essas cenas serão já pontuais em determinados locais. Sim. Né? Como é que vocês vão... Vai ter que ter gente lá para fazer um trabalho de filmagem muito bom, né? Tem um amigo que está chegando e ele vai fazer isso. Como a gente vai ter 6 apresentações, então uma cena pode ser feita num dia, não foi bom, tem outro momento para captar. E depois vai para a edição, as cenas, né, que são feitas dentro das celas são 3 celas que ainda tem, mas tem um lugar lá que eu vou usar como uma cela também. Então essas cenas são feitas no corredor de baixo. O público vai assistir todo de fora, através das grades, essas cenas. A câmera pode filmar de dentro, ela vai estar em posições diferentes para poder pegar as cenas. Mas o mais interessante nessa situação é ver a ressignificação do prédio. Um prédio que tem uma utilidade, ele pode passar a ter outra, mas a utilidade cultural dos prédios são imensas. Porque uma edificação cultural... não precisa ter um teatro naquela forma, né?
numa edificação, num centro cultural, tem biblioteca, tem sala de música, tem de dança, tem de teatro, tem projeção de cinema. É muita coisa que pode acontecer ali. Um café, um lugar para as pessoas tomarem sol, sei lá. As possibilidades são muitas do que a gente pode colocar num lugar que se chama centro cultural. Porque um centro cultural não é só necessariamente arte. Muito bem, estou conversando com o ator Auri Porto. Auri, essa meninada, como é que está a receptividade? Como é que eles estão sentindo esse trabalho e a possibilidade de fazer parte de um documentário como esse? Sim, então, fazer parte, antes de fazer parte do documentário, fazer parte da encenação, Sim. né? Isso aí. Que é o que vai acontecer agora, que é o ao vivo, né? Que é que é da qualidade do teatro, que é ao vivo, presente, direto, um espectador, uma pessoa com outra. No começo era tudo mais... todas as atenções eram mais, como é que eu digo, desconfiadas. Mas eu acho que é um traço cultural da gente daqui, né? Não. A gente nunca se entrega de primeira. Não, de primeira para nada, né? Não. Então tem que ter uma primeira, uma segunda, uma terceira. E aí vai... Nem carro, né? Carro sempre tem que ter a primeira. É a primeira, aí você desconfia, a segunda, e ainda não estou acreditando muito, a terceira vamos ver, e depois vai. Então foram 3 semanas de contato. E a nossa relação... Eu gosto também de relação assim. Eu sou daqui, então eu sei o que é isso, como é que é. Eu também funciono assim. Não vem de prima e eu vou dizer, você é maravilhoso, você é incrível. Te conheci agora, eu nunca vou te dizer que você é maravilhoso. Estou te conhecendo agora, como é que eu vou saber? Eu vou dizer alguma coisa artificial, tipo, falar do teu nariz, eu estou vendo agora. Mas da tua personalidade, né? Teu afeto ainda não foi dado, nem o meu para ti. Então, a gente tem um outro momento, uma convivência. E isso foi acontecendo, eu entendo, sim, foi acontecendo. E agora a gente vai conviver bastante esses dias agora, na cadeia, mas, no fim, na última aula, a gente já estava muito envolvido e tem pessoas muito talentosas, com talentos muito especiais. Eu estou fã deles, sabe? Então, tem uns que eles... tem uma inteligência artística, não é só cênica, uma inteligência criativa, de entender uma proposta e incorporar e fazer aquilo na cena. Isso é muito especial. Quando você propõe uma coisa para que eu faça em cena, é diferente de transformar em literatura, é diferente de transformar numa música. E esse elenco tem essa qualidade de mobilizar a própria emoção, de transmitir. E aí tem uma questão técnica que toma tempo. Técnica de interpretação é um negócio que toma muito tempo, anos, para você ir aperfeiçoando, você não fica maduro de repente. A pessoa é muito talentosa, mas ela ainda não tem apuro técnico. Toma tempo. Mas o que está acontecendo entre nós tem confiança, tem jogo, tem respeito. Eu estou com um elenco muito interessante. São 17 pessoas que vão se apresentar nesses dias agora. Tá? Já tem data firmada para isso? Dia 6, 7, 8 de outubro, sexta, sábado e domingo, às 18 e às 20. 15 minutos antes da apresentação, chega lá na frente da cadeia, vai ser distribuído uma senha para a gente completar as pessoas de cada apresentação. Não vai poder passar muito mais disso, talvez 22, mas não mais que isso, porque a visibilidade não é boa. E como é que a questão de luz ali dentro? Como é que tem um iluminador que trabalha comigo há muitos anos, que ele está aqui, e a gente vai iluminar. A iluminação vai variar de um lugar para o outro. Tem iluminações bem naturais, a gente vai usar vela, lamparina, lâmpada, fluorescente, fosforescente, lâmpada de um jeito de outro. Tem todo tipo de luz. Garganta, microfone não? Não, de jeito nenhum microfone. E nem precisa, os espaços são pequenos e são fáceis de falar. Você também participa? Não, eu dirijo. Vai só dirigir. E vou dirigir o público também. É? Eu vou ficar com o público acompanhando toda a apresentação e dando direção. De uma cena para outra, o diretor, quando
quando assiste a apresentação, ele sempre tem o que dizer de uma cena para outra, porque nunca está pronto. O teatro é uma arte efêmera. Nunca está pronto. E quando ele acaba, ele não está em lugar nenhum. O que se pega, se registra, é um registro sobre o teatro. Mas ele não é teatro. O teatro aconteceu, acabou de acontecer. E pode acontecer de novo, porque o teatro é uma arte que nasce e renasce a cada hora que você fizer de novo. E eu vou estar com o público e com os atores, eu vou estar nessa função de olhar o que a gente ensaiou, afinar de uma apresentação para outra, e vou estar com o público para o público se acomodar de um jeito que seja melhor a receptividade e a comunicação com o que vai acontecer em cena. Eu estava vendo algumas fotos da oficina e a participação de algumas pessoas, inclusive no dia do lançamento, né, que o prefeito estava lá, a primeira-dama também, a secretária Pantica também estava presente, né? Pantica sempre presente, buscando o melhor da cultura, tentando puxar o que a turma tem de melhor na cultura em Lavras da Mangabeira. E a presença porque o político ele não gosta muito, não são tanto os políticos que são muito afeitos à questão cultural, ele sempre deixa um pouquinho de lado, né? E certa vez eu conversava com o prefeito Ronaldo e ele brilhava quando ele falava os olhos brilhavam quando ele falava desse projeto da cadeia. Da cadeia, né? Que ele queria porque queria transformar aquilo ali num centro cultural e tudo mais. Isso é importante também para que haja, além desse movimento, outros grandes movimentos para que possa chegar ao que se espera. Sim, é muito importante que esse movimento, essa mobilização das pessoas da cidade, o interesse aumenta o interesse do outro, né? É, claro. Do poder, de quem está no poder público. Ele se interessa à medida que o povo se interessa. Pantica é fundamental nessa história, porque eu propus isso nas nossas conversas, na academia, a gente fez reunião, teve reunião com ela também, e ela foi muito receptiva à proposta. Eu proponho isso para poder o que eu posso fazer nesse momento para trabalhar pela transformação desse prédio é isso. E ela foi muito receptiva, quis muito e a gente está fazendo. E o Ronaldo, eu tenho tido contato com ele mais através de Pantica, eventualmente, e tal, mas ele está entendendo, né, a importância disso. Porque cultura tem artes, né? Cultura a gente fala muito, virou uma coisa que se fala muito de arte, mas cultura é o nosso modo de vestir, de comer, de pensar, de cortar o cabelo. Varia de um tempo para o outro. A gente não corta o cabelo diferente da década de 70 do né? século passado porque cada um quer. Não, é uma coisa cultural. É moda. Vai mudando. Moda é cultura. Moda é cultura. O que a gente planta, o que a gente come, como a gente come, como a gente dispõe os talheres na mesa, é uma coisa cultural. Não é igual aqui. Aqui não é igual à Rússia. Portanto, tem um traço cultural. E aí, dentro disso, tem as artes. Que aí é um lugar onde a gente trabalha o simbólico, onde a gente vai entender tudo isso através de signos, né, de símbolos. E eu estou sentindo que Ronaldo está aberto a entender isso. Se ele entender completamente isso, aí ele vira um gestor maravilhoso, porque ele vai ter a grande compreensão, porque quando você compreende a importância da cultura, você compreende a sociedade inteira. E você pode interferir nisso e modificar coisas. Senão você fica batendo num lugar muito comum, que está dado na política institucional brasileira, que é esse lugar que a gente sabe que tem uma série de coisas negativas. Nem vou repetir aqui, porque eu quero falar de possibilidade, de futuro e de transformação, porque eu estou fazendo isso, né? Bom, o Auri esteve aqui em Lavras da Mangabeira por diversas vezes, mas ele esteve aqui com a Mundana Companhia. Isso, uma companhia que eu fundei em 2007, e aí eu inventei Você fundou um projeto. Antes do Dragão, né? Isso, tinha uma que eu fundei na década de 90. Depois eu fiquei 9 anos no Teatro Oficina. Dragão do Dito. Isso, era início da década de 90. 90. Depois eu fiquei muito tempo
solto, eu não digo livre, porque o teatro ensina que tudo na vida é coletivo, e você, quando está sozinho, você não está livre, você está sozinho. E aí, depois eu fiquei no Teatro Oficina, aí fundei, enquanto eu estava no Teatro Oficina, fundei como atriz de São Paulo, lá em São Paulo, a Mundana Companhia. E aí um projeto que eu fui gestando um tempo, depois eu conheci Camila Pitanga e ela quis entrar na companhia e produziu comigo aquele espetáculo, o Duelo. Não. Que a minha ideia foi feita integralmente, que era montar a peça viajando, residindo em algumas cidades do Ceará. A gente fez. E aí Lavras não podia não estar. Foi Arneiroz, Lavras e Iracema. Daí a gente estreou a peça em Fortaleza, apresentamos em 17, 18 cidades, e na Europa também. E aí em 2 anos a gente fez tudo, e em 2016 a gente voltou para apresentar a peça, aqui em Lavras, né, o Duelo. E depois desse projeto que a gente está fazendo agora, eu tenho outro. Tem outro, outro projeto. Tenho. Esse é um projeto que eu já tenho há 2 anos, mas que eu quero estrear aqui em Lavras, essa peça. Então a gente vai ensaiar. Tem um spoilerzinho dela, não, aí? Tenho. Pois. A peça é assim. É um projeto que eu estou idealizando a partir do livro de Cristina Couto sobre um outro lavrense. É tudo Lavras, Lavras, Lavras. Então, sou eu, um livro de uma lavrense, e o personagem chama-se Ildefonso Lacerda Leite, que é um neto de Fidelina Augusto, que foi assassinado na cidade de Princesa, na Paraíba. Então, o projeto é essa peça, a gente vai ensaiar no Crato, e vai ter um processo de formação, uma coisa grande, e aí tem um caminhão, que parece um palco em cima de um caminhão, e a gente vai estrear aqui, e esse caminhão vai sair andando pelo Ceará inteiro, e a gente apresenta a peça em 36 cidades do Ceará. E tudo começa aqui, e o fim é em Fortaleza. Então tem uma inversão. O fim é trágico. Considerando que o teatro sempre renasce, pode falar o fim à vontade, porque ele vai voltar depois, que ele sempre renasce. Vamos lá. Cadê? O Valdos Aí, ó. Olha, bem mais jovem. Bem mais jovem. E o Valdos estava bem mais gordo. 10 anos, né? Isso aí mesmo. 10 aí anos. A Camila. O Valdos estava na Vale do Salgado ainda. Né? E a gente tinha... Eu tinha até umas fotos aí da oficina. Acho que eu mandei para aí, Valdos. Tá no Bora Conversar. Que tem uns exercícios que são feitos, né? Sim, a gente trabalha muito em teatro, assim, para quando a gente está fazendo as aulas, para gente iniciante tem um tipo de exercício, para quem é iniciado outro tipo, mas a gente faz muito jogo, porque o teatro é um jogo, a relação cênica. Quando eu penso, quando a gente tem cena, a gente ensaia para a gente entender o pensamento do outro ator também. Não é só eu estou aqui contracenando contigo, então eu estou acompanhando o teu raciocínio, para onde você está querendo pensar. Os ensaios são feitos para isso. Não é só decorar texto. O texto tem que ter alma, né? Tem que ter sentido, tem que ter uma personalidade que está falando. E aquilo tem a ver com o seu modo de sentir e de pensar. Você é um ator, eu outro. E a gente, um jogando, um fazendo com o outro é um jogo. Isso aqui é o que acontece entre nós, é teatro. É jogo. É tudo combinado, mas pode não ser. Né? Tem alguma coisa que escapa. Cada apresentação é uma. A experiência desse elenco agora, porque normalmente quando um teatro não profissional, as pessoas apresentam uma vez, 2, passam uns meses, apresentam de novo. Então eles vão fazer uma experiência de apresentar a mesma coisa 6 vezes em 3 dias. E eu já falei para eles que é uma experiência muito importante isso que eles vão ter, eles vão entender como é que um ator joga 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e nunca é a mesma coisa. E o espectador pode assistir e dizer, é a mesma coisa, a gente vai dizer que é a mesma coisa, que é a mesma cena, mas não é.
porque ninguém se banha na mesma água todas as Até vezes. porque o rio corre. No rio corre. Então tem um tempo passando. Tem um uns monte de trejeitos coisa. também, né, que a gente chama, normalmente no Ceará a gente chama de trejeitos. Quando você vai falar alguma coisa, você nem sempre fala daquele mesmo jeito que você falou anteriormente. Aham. Apesar de ter um roteiro, apesar de ter um texto já batido e tudo mais Sim. e tal, né? Principalmente, eu não sei, você já deve ter feito teatro e primeira sessão, segunda sessão, chegou a ter terceira sessão assim num dia só? Eu já fiz. 4 apresentações na mesma peça no mesmo dia. Eu já fiz também muitas peças. Eu tenho um currículo que para as pessoas que têm o mesmo tempo de profissão que eu, muita gente tem uma quantidade de peças montadas maior do que eu. Mas eu tenho peças com um tempo de duração maior do que muita gente. Porque eu já fiz algumas peças que duram 7 horas, 6, 5, 8. Eu já fiz peças com longa duração. Um tempo de montagem de uma peça de longa duração é maior, o tempo de ensaios. E depois, quando apresenta, é uma vida incrível. Você passa 8 horas fazendo, contando aquela história, vivendo aquelas coisas. Eu acho que já na terceira apresentação, aquilo ali já fica... Fica muito forte dentro da gente. Na- Tem gente que tem mais facilidade de decorar, a coisa de decorar o texto, lembrar as marcações. Tem uns atores, eu sou dos que lembra muito fácil. Eu vou dizer uma coisa, eu não dava para ser ator, mas era nunca. Porque para decorar... Eu decoro os textos longuíssimos, marcação, mas eu acabo de apresentar, se acaba hoje, a gente passa alguns meses e não vai mais apresentar a peça, não me pergunte, eu não lembro mais. Mas eu lembro, enquanto está fazendo, eu lembro tudo e não volto ao texto para ver. Mas... deixa eu dar eu fiz uma pesquisazinha aqui e peguei algumas coisinhas que o Auri fez. Alguns trabalhos em teatro. Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues. E fazer Nelson Rodrigues é difícil, hein? São Você frases, fez sabe qual, tem uma dificuldade, ele tem a forma como ele escreve, as frases são curtas e tem muito sentido. Ele não gosta de reticência, ele nunca usa reticência nos textos dele. Então tem umas coisas que acabam de um jeito que ele põe um ponto, ele pontua, onde a gente diria, talvez, ele diz assim, não tem um talvez, ponto. É muito interessante. Bom, aí... Eu vou até. Ah, Não é, eu vou até, não tem reticência, eu vou até. É um jeito que ele tem de escrever. O texto dele tem frases muito... É telegráfico. São várias frases, né, no texto. Vai mais. Os Sertões... Esse é incrível, eu amo demais, né? Euclides da Cunha. Aí é uma linguagem do século XIX, toda rebuscada, com períodos muito longos. Aí esse tem muitas vírgulas, esse né? Eu fiz, né? eu Muito fiz rico. O Estouro da Boiada, que é um dos textos mais conhecidos do Euclides da Cunha dentro do livro Os Sertões, que ele conta um estouro de boiada, um estouro de boi, né? Quando os bois saem correndo, todos saem correndo na mesma direção. E porque aí a descrição dele são 2 páginas enormes descrevendo isso, é lindo. Só o Estouro da Boiada. Só o Estouro da Boiada, o livro tem uns 500 páginas. Bom, Auri também teve aqui, deixa eu me ver aqui, Cinzas. Não, montagem de texto de Samuel... Esse é Beckett. Beckett. É um escritor... não é irlandês. Eu ia dizer inglês, mas não é. É irlandês. É o escritor do Teatro Absurdo, é um cara que modernizou a dramaturgia. René Gumiel é uma dançarina francesa que trouxe a dança moderna para São Paulo. Aí é considerado a dança moderna no Brasil, porque todo livro de história de teatro é contado do ponto de vista de quem vive em São Paulo ou no Rio de Janeiro. A história do teatro brasileiro, aí você vai ver, só tem coisa que aconteceu lá, em São Paulo, ou no Rio. Mas ela trouxe a dança moderna, é uma mulher que foi minha amiga, é incrível, genial, morreu com 92 anos. A Queda, novela de Albert Camus. Esse eu fiz uma adaptação. Esse é um existencialista, né? Aí é outra
outra coisa mais... O Idiota. O Idiota, é uma preciosidade. Uma novela teatral. Eu queria... Esse subtítulo, uma novela teatral, é porque a gente fazia a peça dividida em 3 partes, em 2, ou ela inteira, porque ela durava 7 horas e 10. Minha nossa E aí a gente fazia essas possibilidades do público ir assistir em partes, mas o melhor mesmo era apresentar tudo num dia só, com 2 intervalos. Eu estudava psicologia na UFC, e aí eu estava ouvindo falar muito de autor russo, do século XIX, tal, não sei o quê. Aí eu quero conhecer essas pessoas russas. Aí entrei na biblioteca, aí eu primeiro fui atrás de autores russos. Aí vi um livro escrito O Idiota. Eu disse, nossa, que interessante, alguém escreveu um livro chamado O Idiota. Era um livro grossão, assim, 500 páginas, eu li e me apaixonei. E eu disse, quando eu for ator, eu vou fazer esse personagem. Eu nem fazia curso de teatro ainda. É o meu primeiro projeto de teatro, eu nem fazia curso de teatro. E aí eu fiz o curso, passou anos, quando eu fundei essa companhia, a atriz que fundou comigo, ela disse, vamos fazer o teu projeto, aquele projeto. Eu tenho uma sorte de produzir com pessoas, a maioria das pessoas com que eu produzi são mulheres, e elas sempre estão me incentivando a fazer o que eu idealizo, o que eu quero. E agora, para o próximo ano, eu tenho algumas mulheres juntas. É a melhor companhia para produzir qualquer coisa. Nós tivemos o prazer de ter aqui em Lavras da Mangabeira o Duelo. O Duelo. Aí esse é um outro russo, Chekhov. Eu não contei ainda do Idiota. O Idiota é um personagem que é o Idiota, o Dostoiévski fez inspirado em Jesus Cristo, porque ele queria escrever um romance sobre um homem perfeitamente bom, inteiramente bom, não era só perfeito, inteiramente bom. Aí o modelo que ele achou foi Jesus, e esse Jesus é um homem idiota. E é idiota por quê? Porque ele é inteiramente bom, acredita em todo mundo e se doa completamente. E as pessoas, amando aquele homem tão bom, vão destruindo pelas ações delas. Aí o Duelo é outra coisa. O Duelo eu assisti lá na escola Allen Hill. do Allen Hill, na escola Vigílio de Aguiar Gugel. Eu assisti lá. Tinha 3 horas e 20. Teve um intervalozinho, Teve intervalo. Teve lá. Mas muito bom mesmo, muito bom mesmo. E ela tinha uma disposição de público diferente, porque tinha um público... eram 2 plateias, não era uma de frente para a outra, não era uma do lado da... Era uma, aí tinha uma quina e tinha uma outra plateia. E então a plateia via uma peça de um ponto de vista, a outra plateia via outro ponto de vista. E estavam assistindo a mesma peça. O que eu vou fazer aqui na cadeia da intervenção tem um pouco disso. É mais radical porque a plateia vai assistir muitas coisas em pé, vai ter que se acomodar, às vezes se abaixar, se encostar numa parede. As cenas não são longas, então não vai sofrer, mas ela vai ter que procurar, achar um ponto de vista para assistir aquilo que vai estar acontecendo. Então, os atores aqui, mas eu não estou sentado do lado de outro. Você nunca encenou algo do cangaço ou algo parecido assim? Eu vou gravar um videobook, um audiobook, nesse mês de outubro, que chama Cangaço. Você falou isso agora. Olha. Mas eu nunca fiz um personagem... Eu já fiz um filme dirigido pelo Joy Pimentel, um diretor daqui do Ceará, de Fortaleza, chamado Homens com Cheiro de Flor. E são 3 pistoleiros, alguma coisa parecida. Foi o mais próximo que eu cheguei. Agora... A violência de um cangaço assim, eu fiz de uma peça do Schiller, um autor alemão, que a gente chamava Os Bandidos. Mas era o que eu estou dizendo, violência humana, a pessoa que age violentamente contra o outro, quer destruir tudo. Eu fiz um personagem assim. Mas eu não fiz um cangaceiro. Eu deveria fazer, né? É bom. Então alguém precisa... Os Insensatos. Montagem da Mundana Companhia, com direção coletiva de texto de André Santana e Guerra em Iperoig. Essas peças são a partir de uma pesquisa, do estudo que a gente fez sobre a Confederação dos Tamoios.
porque isso é determinante na história do Brasil. É metade do século XVI, que aí tinha os franceses, tinham criado a França Antártica, ali na Baía da Guanabara. Os portugueses expulsaram os franceses. Os franceses eram aliados dos Tupinambá. Os índios. Os índios Tupinambá. E os portugueses aliados dos índios Tupiniquim. Aí os portugueses, através do padre Manuel da Nóbrega e do José de Anchieta, se aproximaram dos Tupinambás. O certo é falar sem um plural, né? Os Tupinambá. Do povo Tupinambá. Entraram lá, os Tupinambá eram antropófagos, mas não comeram esses padres. Eles achavam que o Anchieta era um grande líder e se relacionaram politicamente. O Anchieta ficou convivendo com eles um tempão, criou a escrita Sim. tupi, saiu de lá e daí eles conseguiram juntos, eles se aliaram aos Tupinambá e expulsaram os franceses. Aí ficaram os portugueses ali. Aí depois o padre Anchieta, como é que eu digo assim, ele consentiu numa guerra que ele chamava de guerra justa. Se os índios, os indígenas, indígena, né, os naturais da terra, se não quisessem se converter ao cristianismo e não quisessem se aliar aos portugueses, eles podiam ser mortos numa guerra. E aí foi um massacre dos indígenas com quem eles tinham se aliado. Um processo de traição, de enganação, que fundou a história desse país. Isso é 1550. Muito parecido também com a história da Irlanda também, que tem algo assim muito parecido. Eu estava assistindo um dia desse um documentário sobre isso. Auri Porto, você também esteve em novelas da Globo. Eu fiz só uma participação. Estou querendo fazer uma coisa dessas que tem um contrato, que fica assim uns 10 meses. Sim. Eu estou precisando de um contrato desse só uns 10 meses. Eu não assisto. Eu assisti muito quando eu era bem jovem, adolescente, criança, adolescente. Depois, até os 20 anos, eu assisti novela. Eu perdi o interesse completamente desse negócio dividido em um capítulo. Nossa, eu fiz algumas séries e eu só assisto as que eu fiz. E algumas que eu fiz, eu só assisto as cenas que eu faço, porque eu tenho. Me dá um enfado. Eu leio um livro enorme, mas aquilo... Vou ao cinema, eu gosto de ir ao cinema, de assistir, de sair de casa, assistir uma tela grande. A tela pequena e ficar repetindo, e vendo de novo, me cansa profundamente, sabia? Foi um negócio... Não, estou sabendo agora. Mas eu não me recuso a fazer, não. Eu só não preciso assistir o que eu faço. O pessoal da Globo aí que está nos acompanhando aí. Se tiver, me contrata. Boni, a turma boa aí que está... nessa parte Esse já aí. não manda mais de nada. Valci Carrasco. Esse filme não foi lançado ainda. Por isso que eu não falei dele, vocês não estão sabendo. Gravamos em Curaçao, uma cidade da Bahia. Foram 2 meses, nós ficamos lá. Eu protagonizo o filme junto com ela, que chama Badu Moraes. É uma atriz de Natal que mora em São Paulo. E a equipe, a produtora toda, o diretor, os 2 diretores são de São Paulo. Nós íamos para a Bahia, ficamos lá e gravamos. É uma peça, esse filme é uma adaptação de uma peça de teatro, o roteiro do filme. Chama Agreste. O escritor da peça e roteirista do filme também chama Nilton Moreno, ele é de Recife e mora em São Paulo. É lindo, é uma história linda de amor. Não falei ainda porque ele só foi apresentado num festival de cinema aqui em Recife, mês passado, mas ainda não foi lançado. Auri, tá residindo São Paulo ou Fortaleza? São Paulo. São Paulo. Eu amo São Paulo. Amo. Eu amo cidade muito grande. Aliás, você e muitos cearenses que estão por lá e que construíram São Paulo, né? Sim, praticamente. Sim. Nós somos responsáveis por essa cidade crescer tanto. Cearense, o que tem de nordestino lá em São Paulo é uma... É a maior cidade nordestina, porque é a cidade que tem mais nordestinos. De pessoas com origem em estados do Nordeste, né? São Paulo.
E Bom, ela é incrível porque ela... A cidade de São Paulo, eu não estou falando do estado de São Paulo, tá? São coisas diferentes. A cidade de São Paulo, ela aceita, ela recebe todo mundo. De qualquer lugar, não é só daqui, né? Tem um monte de gente do meio, de outros países, do norte, dos estados do centro, do sul. Tem um monte de amigo gaúcho lá em São Paulo. Então tem... É uma cidade, São Paulo, como já Caetano Veloso já disse, eu acho justa a frase dela, São Paulo é como o mundo todo. É como o mundo todo. Você tem pavor dela? É isso? Eu não sou muito chegado a São Paulo. Aliás, a única vez que eu fui em São Paulo, eu ia para Porto Alegre, para um congresso de rádio latino-americano em Porto Alegre. Aí eu disse, rapaz, vamos aqui, passar um tempo aqui em São Paulo. Eu disse, não, deixa eu descer do avião. Desci do avião, botei o pé no chão, agora eu vou voltar de novo. Então, fui em São Paulo. Você não conhece? E fiquei no aeroporto um pouco tempo. Foi isso? Então Basicamente vai lá visitar e eu te recepciono. Poxa. Eu conheço bastante São Paulo. Vai demorar um pedacinho ainda. Bom, eu conversei com a Auri Porto, tá com esse trabalho em Lavras da Mangabeira. Chama-se Alto da Cadeia. Alto da Cadeia. Alto no sentido... É um tipo de encenação da Idade Média, os altos. O alto da vida de Jesus, o alto da vida de Maria, o alto da Semana Santa. Na Idade Média, são milhares de anos, que o teatro europeu era feito basicamente sobre as histórias bíblicas. E as encenações demoravam dias inteiros dentro da cidade, e teve uma grande evolução da cenografia nessa época, porque inventaram muitas maquinarias. Para o anjo passar, para Jesus subir para o céu, tudo eles foram inventando aí. Então, o avanço da cenografia foi muito grande na Idade Média. Um período bem difícil da história da humanidade, mas tem uma série de coisas que saíram proveitosas. Uma delas foi a cenografia. Tem cidade na Europa ainda hoje que reproduz isso, porque ocupava as ruas da cidade inteiras para a encenação. A plateia ia andando e vendo. Então, isso são qualidades estéticas, isso que se chama de alto. Passa-se por... Eu dei esse nome junto com Batista de Lima e com Fátima Lemos. Eu conversando com eles, então demos o nome. Eu falei da ideia que eu tinha, a gente foi conversando, então ficamos com Alto da Cadeia. Pois bem, o Alto da Cadeia, que vai ser encenado agora dias 6, 7 e 8. 6, 7 e 8 de outubro. Sexta, sábado e domingo, agora. 18 e 20 horas. Tem 2 apresentações a cada noite. Então, se você tiver a fim de ir, vai lá. Eu acho que o Dematran vai interditar aquele trecho da cadeia, né, da antiga cadeia. Interditar até porque as pessoas vão estar ali querendo participar e apenas alguns privilegiados vão poder estar dentro, podendo acompanhar. E a gente tem que compreender porque o espaço realmente é mínimo, né, para poder fazer todo um trabalho de encenação que realmente requer, além do pessoal que vai trabalhar com câmera, com luz e tudo mais, então tem que ter realmente... Se gostarem bastante, podem pedir para repetir. E daí a gente volta e faz de novo. Muito bem. O elenco eu tenho certeza que vai topar. Certo. E depois, se a gente tiver acesso aí, a gente traz aqui para a programação da TV também. No futuro aí a turma também, né? Com a devida autorização e os direitos autorais devidos. Aí quem paga os direitos autorais é o prefeito. Não é não. Auri, obrigado por você estar aqui. Obrigado a você, Paulo Sérgio. Mais um encontro. Sempre que Auri está aqui em Lavras, a gente bate um papo, conversa, né? E fazia tempo que eu não o via e a gente sempre tem esse contato. Agora, pelo WhatsApp, batendo papo e tudo mais e tal. Então, parabéns pelo trabalho. O trabalho que tem aí a Secretaria de Cultura ancorando tudo isso. É importante para a cultura do nosso município, né? Para que a gente possa, no futuro, quem sabe, próximo mesmo, a gente possa ter aí mais oficinas como essa sendo realizadas. Já houve uma oficina aqui com Léo, não foi?
Léo de Oliveira. Fez uma pequena oficina com... Eu acho que algum deles deve ter participado, desses que estão com vocês, deve ter participado. O Léo deu uma iniciada aí nesse trabalho, é importante. Com a Auri, agora o negócio pega um carro melhor mais frente e a gente vai ter aí, quem sabe, algumas encenações. Falando em encenação, antes de encerrar... A cidade entre no teatro, eu não podia deixar de falar, Auri, de uma encenação que nós tivemos aqui na Paixão de Cristo. Esse ano? Esse ano. Se você tivesse aqui... Onde foi? Foi na rua. Na rua. Eram vários cenários, foram criados vários cenários. Alto. Mas, sabe, ao redor da praça... Era a Via Sacra. Isso, ao redor da... Exatamente, um alto, como na Idade Média. Muito com som, com iluminação, sabe? Foi muito, muito aplaudido, né? E os que trabalharam, os que estavam ali de contra-regra, a turma que encenou mesmo, os atores e as atrizes, deram realmente um verdadeiro show. Eu fiquei maravilhado com aquilo ali. É tanto que foi destaque por... Olha aí, ó. Aí é parte do... Jesus aí, no caso, é o filho de Dr. Carlinhos Gomes e da vereadora Jade. É Carlos Antônio aí? É, né? Maria. E a cena. Ela chora. Ela se compenetrou mesmo. Pessoal do EJC, viu? Não sei se eu acho que era eu aí, Valdo, nessa câmera? Você que estava fazendo a câmera. Era eu que estava filmando isso aí. Sim. Tem uma hora que eu pego o rosto, tanto dele como dela, e você nota que eles realmente incorporaram. Eles estão super concentrados no que estão fazendo. Muito bom mesmo. Foram aplaudidos pela população, realmente deram show. O pessoal do EJC, a meninada aí do EJC deram show. E, ou seja, essas oficinas vão ganhando corpo, né, e fazem com que esses meninos e essas meninas criem também gosto mais pelas artes, sim, pela cultura. E outras possibilidades de encenação, além da vida de Jesus, das histórias da Bíblia, tem muita coisa para se encenar, para se trabalhar, para se reconhecer, para que a sociedade reconheça no que ela está vendo, né? E questione. A própria história de Lavras é muito rica, né? Federalino, que Lampião passou por aqui, enfim, a época dos coronéis. Você tem aqui um leque de opções para que você possa... Sim, tem algumas cenas até do Alto da Cadeia que são de histórias ouvidas ou vividas por gente que está na oficina. Experiências na relação com a cadeia. Tá lá. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação aqui no Bora Conversar. E eu espero que a gente possa... Bora se encontrar na cadeia. Bora se encontrar na cadeia, eu vou estar lá. E transformar essa cadeia, ressignificar. Vamos fazer disso um centro cultural, né? Se Deus quiser. Muito obrigado a você a todo mundo aí que está nos acompanhando. E daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais informações aqui dentro do Bora Conversar. Eu conversei com Auri Porto. Obrigado, Auri. Obrigado a você. Vamos pro break. Daqui a pouquinho eu estou de volta.